7 horas mais 36 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. Cinco mulheres foram detidas e 38 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma casa de bingo clandestina no fim da tarde de ontem no bairro Santa Maria, aqui em Jacareí. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Prefeitura de São José dos Campos abre um processo seletivo para preencher 200 vagas na área da saúde. E o destaque esportivo é seu, Fábio Vieira. Daniel Alves chega ao Brasil e hoje se apresenta no Morumbi. E mais, ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes anuncia o oficial da Força Aérea Brasileira como novo presidente interino do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 37 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 6 de agosto de 2019, uma terça-feira ainda gelada. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. Mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a terça-feira, vamos então com a previsão do tempo, segundo aí o CPTEC-INPE, para destacar que o dia hoje clareou às 6h35, pontualmente às 6h35, e vai escurecer hoje às 17h43. Probabilidade de chuva hoje é mínima, 5% apenas. E a máxima da temperatura poderá chegar hoje a 22 graus. Nesta terça-feira, o tempo já começa a melhorar um pouco na região, hein? O tempo terá aí variação de nebulosidade na região, com o sol entre nuvens e com as temperaturas máximas em gradativa elevação. Vai ser bem devagarinho, mas vai subir um pouco a temperatura. Para amanhã, quarta-feira, o tempo será com sol entre nuvens e com as temperaturas máximas em gradativa elevação. Já na quinta-feira e na sexta, aí sim, o tempo será de sol e poucas nuvens na região e com as temperaturas em progressiva elevação. Estradas. Então, atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta terça-feira. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a Rádio Mensagem nesta terça-feira. Vamos direto então para as estradas aqui da nossa região. Destaque para a rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira, com excesso de veículos e trânsito lento já na pista expressa no sentido Rio-São Paulo, neste momento, altura de São José dos Campos, no sentido Rio-São Paulo, entre o quilômetro 138 e o 139, por excesso de veículos. A vida do motorista já complicada na manhã dessa terça-feira, mas somente nesse ponto, especificamente aí de São José dos Campos. Para quem sai de Jacareí, na chegada aí à capital paulista, apenas alguma dificuldade na altura de Guarulhos, também por excesso de veículos, mas nenhum registro de acidentes graves nas últimas horas. A situação é semelhante, mas um pouco mais positiva no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, que dá acesso à capital paulista, sem nenhuma dificuldade para o motorista. Nas demais rodovias da região não há registros de acidentes graves nas últimas horas. Mercado financeiro. 7 horas mais 40 minutos, o governo dos Estados Unidos irá anunciar nesta terça-feira sanções econômicas totais contra o governo da Venezuela, congelando assim todos os bens do regime de Nicolás Maduro e proibindo transações com ele, a menos que estejam especificamente isentas. Todos os bens do governo venezuelano nos Estados Unidos foram congelados e transações foram proibidas. Segundo o Wall Street Journal, é a primeira medida americana do tipo em mais de 30 anos e apenas Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria sofrem restrições tão pesadas atualmente.
Esporte. 7h mais 41. Vamos continuar com o giro de editorialistas do esporte aqui no nosso Jornal da Mensagem. Hoje é ele, Fábio Vieira. Bom dia, Fábio. Oi, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia a você, ouvinte Mensagem. Começando o dia aí com fortes emoções. Tudo bom, Doni? Olha, eu já vou marcar uma consulta com um cardiologista, Fábio. Pois é, Doni. Olha, nós vamos precisar. Pois é, Doni. Ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Fechando a rodada de fim de semana do Brasileirão. E foi também um jogo marcado por muita emoção. Grêmio e Chapecoense empataram em 3-3, jogo disputado em Porto Alegre, uma partida cheia de alternativas. O Jeromel, Everton Cebolinha e o Diego Tardelli fizeram os gols do Grêmio. Everaldo, Gustavo Campanheiro e Arthur Gomes marcaram para a Chapecoense. No final da história, o resultado não foi muito bom para nenhum dos dois times. O Grêmio faz uma campanha apenas regular no Brasileirão, é o 13º com 17 pontos. Grêmio vai priorizar a Libertadores da América e a Copa do Brasil, né? São as chances de título do Grêmio nesse ano. Fica muito claro aí que o Grêmio já descartou, já jogou a toalha no Brasileirão. E a Chapecoense, com 10 pontos em 17º, segue na zona de rebaixamento, é a primeira equipe da zona de rebaixamento no Brasileiro. O grande destaque do esporte hoje, Doni, é a chegada, a apresentação, né, porque na verdade chegar ele já chegou ontem, mas a apresentação de Daniel Alves no São Paulo. Daniel Alves, que ontem desembarcou no aeroporto de Congonhas, foi recebido com muita festa por muitos torcedores do São Paulo e hoje às 20 horas ele será oficialmente apresentado no Morumbi. O São Paulo, inclusive, está vendendo ingresso para essa apresentação a R$5, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de casa cheia para a apresentação oficial do Daniel Alves, que é um grande reforço, né, Doni? O que você achou da contratação do Daniel pelo Tricolor? Olha, para o futebol brasileiro, excelente, né, para dar uma movimentação no futebol brasileiro. Para o São Paulo, melhor ainda. E eu acho que vai mexer muito com os outros clubes, Fábio, em relação a buscar potencial nesse nível, né? Com certeza, Doni. E o Daniel Alves, ao contrário de outros jogadores que voltam do exterior para o Brasil, o Daniel Alves, embora já tenha aí uma idade mais avançada, ele está em plena forma, ele está jogando o fino da bola, foi o melhor jogador da Copa América e ele vem muito motivado, né, Dona? Ele já deixou bem claro em entrevistas que tem a intenção de disputar a próxima Copa do Mundo. Então é alguém que vem aí 100%, creio que muito rapidamente vai estar em forma e, como você colocou, não só para o São Paulo, mas para o futebol brasileiro, é uma atração a mais e isso faz muito bem para o nosso futebol. Aliás, Fábio, você deve se lembrar que quando o Iniesta estava deixando o Barcelona e indo para a China, a gente chegou até a comentar aqui que os times brasileiros já deveriam aproveitar pelo menos uma temporada desses jogadores aqui, até por questão de marketing, né? Ou seja, o Iniesta uma temporada aqui, o próprio Buffon também foi falado, agora o Balotelli também pode vir para cá, né? Com certeza. E é uma grande atração, né, Doni? Aumenta a audiência, aumenta a venda de camisa, aumenta a discussão, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, as pessoas falam sobre futebol, consomem mais o produto futebol, né? Então, além do aspecto técnico, também pelo aspecto financeiro, acaba sendo muito interessante. Doni, o São Paulo também trouxe o Juan Fran, né? Mas tanto Daniel Alves como o Juan Fran ainda não devem estrear no clássico de sábado contra o Santos. Eles estavam de férias, né? Ainda estão sem o chamado ritmo de jogo, e por isso, para o sábado, o Cuca ainda não conta com esses reforços. O Pablo, que está machucado, também deve ficar de fora do clássico de sábado contra o Santos. Em compensação, o Antony, que estava machucado, está voltando aos treinamentos, vai estar à disposição para o sábado. O goleiro Thiago Volpi também teve um probleminha, mas ontem treinou normalmente. E o Lisiero, que está há um bom tempo fora do time do São Paulo,
também já deve ser relacionado para esse grande jogo de sábado, em que nós vamos ter um São Paulo em ascensão contra o Santos, que é o melhor time do Brasileirão. Por falar em Santos, Doni, o Santos também apresentou reforço ontem. Quem? Né? Quem? Não é o Daniel Alves, mas é um velho conhecido da torcida santista, Doni. Também lateral direito, né? O lateral direito Pará. Você lembra do Pará, Doni? Lembro, no tempo do Lucha, não é? Exatamente. Pará jogou no Santos 2010, 2011. Foi uma passagem vitoriosa, né? O Pará ganhou Paulista, Copa do Brasil, Libertadores em 2011. E o Pará volta ao Santos, assinou até o final de 2020. O Pará, que depois do Santos jogou no Grêmio, jogou no Flamengo. E vem aí para reforçar, foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, vem para trazer um pouco mais de experiência para esse time do Santos, que é um time bastante jovem. O Santos recebeu também, Doni, uma sondagem pelo meia Cueva. O Botafogo manifestou interesse no Cueva, só que temos aí aquele velho problema em negociação. O Botafogo quer empréstimo e o Santos só aceita ceder o jogador em definitivo, até porque o Cueva, né, Doni, é aquele jogador que tecnicamente é muito bom, mas rapidamente o clube parece que quer se livrar dele, né? Não quer nada por empréstimo, leva de uma vez, né? Leva de uma vez, exatamente. No Corinthians, Doni, Corinthians joga amanhã pelo Brasileirão, é o único jogo, nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo que havia sido adiado, né, chamado jogo atrasado. Corinthians enfrenta o Goiás amanhã às 7h15 na Arena Itaquera. E o Goiás, que no domingo passado levou uma lambada do Santos na Vila, Goiás está sem treinador, né, o Claudinei Oliveira foi demitido, e o Goiás vai ter alguns desfalques. O Iago, o Marlone e o Giovanni Augusto pertencem ao Corinthians, né, estão emprestados ao Goiás. E em razão de uma cláusula contratual, eles não poderão estar em campo amanhã, o que, claro, facilita um pouco as coisas para o Corinthians. Para fechar o giro dos grandes clubes de São Paulo, Palmeiras joga no domingo contra o Bahia, 4h no Allianz Parque. Palmeiras que está a 4 pontos do Santos e tem 2 jogadores no departamento médico. O meio-campo Ramírez, né, que desde que voltou da China jogou muito pouco, ele até jogou contra o Ceará, mas logo depois voltou a se machucar, segue no departamento médico sem prazo para recuperação. E o atacante Borja, né, o Borja que não atuou no domingo, também segue, o Borja já tem uma perspectiva de recuperação um pouco mais rápida. Lembrando que a diferença no Brasileirão entre Santos e Palmeiras hoje é de 4 pontos. Portanto, mesmo que o Santos perca o seu próximo jogo e o Palmeiras vença o Bahia, o Peixe, pelo menos por mais uma rodada, ainda será o líder do Brasileiro, Doni. Então tá certo, viu, Fábio? Eu posso marcar o cardiologista ou posso desmarcar o cardiologista, Fábio? Olha, Doni, pode marcar, até porque o tempo frio, ele é sempre mais perigoso para quem tem problema cardíaco, né? É verdade, ainda mais com essas fortes emoções são paulinas, haja coração, viu, Fábio? Haja coração. Tá bom, um abraço, Fábio. Um abraço, até daqui a pouco, Doni. Até daqui a pouco, Fábio Vieira trazendo as informações detalhadas para o nosso ouvinte privilegiado do Jornal da Mensagem. Volta daqui a pouquinho com outros detalhes também do esporte regional. 7h50, 5 são detidas e mais de 30 máquinas caça-níqueis são apreendidas em Jacareí. 5 mulheres foram detidas ontem e 38 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma casa de bingo clandestina no fim da tarde de ontem, no bairro Santa Maria. Entre elas, 2 eram funcionárias do local e 3 eram apostadoras. Policiais militares chegaram até o local após uma denúncia anônima. No local, além das máquinas apreendidas, haviam outros aparelhos em processo de montagem. Uma quantia em dinheiro também foi apreendida pela polícia. O valor não foi informado. Até ontem à tarde, né, as mulheres seguiam no local aguardando a perícia nos caça-níqueis. Segundo a polícia, após a conclusão do processo, elas serão levadas à delegacia e um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h51 e uma mulher de 44 anos morreu queimada em um incêndio na noite de ontem em uma casa no Parque Industrial em São José dos Campos.
As chamas começaram por volta de 11h20, mais ou menos, da noite, e o corpo de bombeiros foi chamado. Após o combate ao fogo, a corporação encontrou o corpo da mulher carbonizado no local e acionaram a polícia. Segundo a PM, o companheiro da mulher esteve no local e informou que ele havia saído para comprar cigarros e quando voltou, a casa estava em chamas. O casal estava com a luz cortada e usava velas para a iluminação na casa. O caso foi registrado na Polícia Civil e a perícia foi acionada para fazer a vistoria no local e apurar as circunstâncias das chamas. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h mais 52 minutos. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços, grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 55 minutos. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, hoje 6 de agosto de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo. Guerra comercial se agrava e mercados refletem tensão. De Porto Alegre, o Jornal 0 Hora. Câmara deve retomar nesta terça-feira a votação da reforma da Previdência. Jornal Estado de São Paulo. Governo quer mais de 6 bilhões de reais de fundos regionais na educação. Jornal Correio Brasiliense. Daqui a um mês ou 2, teremos muitas dificuldades. Essa manchete ela faz referência aos cortes de verbas na Universidade de Brasília. Jornal Estado de Minas. União barra acordo com governadores. Jornal do Brasil. Governo edita medida provisória para tornar lei antecipação do 13º salário dos aposentados. E o Jornal Diário de Pernambuco. Verbas para o Nordeste só com parceria. Jornal Valor Econômico. China move câmbio e abala mercados. Jornal O Globo. Bolsonaro quer novo projeto para respaldar a ação de policiais. E os jornais regionais destacam: O Vale. China move câmbio e abala mercados. E o Jornal Diário de Jacareí destaca: nova frente fria obriga a assistência social a prorrogar a Operação Inverno. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 57 minutos. A gente recebeu aqui um ofício da OAB, né? Subseção aqui de Jacareí, em agradecimento, né? À Comissão da Solidariedade da OAB, a diretoria e também Comissão da Solidariedade da 46ª Subseção, agradecendo o apoio da Rádio Mensagem na campanha do Agasalho de 2019. E renovamos aí protesto de elevada estima e consideração, assinado aí pelo presidente da OAB Jacareí, Dr. Carlos Alberto Guerra dos Santos. Nós estamos aqui sempre à disposição para essa parceria de solidariedade, né? Então, a gente também aí agradece pelo privilégio de estarmos juntos nessa parceria, e foi um sucesso essa parceria da solidariedade, da campanha do agasalho da OAB e outras campanhas também que possam, logicamente, dar aí qualidade de vida e dignidade para as pessoas que necessitam. 7h57, pois não, Ana? Sim, Doni, a Prefeitura de São José dos Campos abriu um processo seletivo para preencher 200 vagas na área da saúde. Para concorrer é necessário ter ensino médio completo e as
inscrições vão até o dia 9 de setembro. A taxa de inscrição custa R$ 17,00 e os interessados podem se inscrever pelo site da organizadora do concurso. O salário oferecido é de R$ 1.250. Serão oferecidas 100 vagas para agente de combate a endemias e 100 vagas para agente comunitário de saúde, sendo 5% delas destinadas a pessoas com deficiência. As duas funções têm como atribuição atividades de prevenção de doenças. A prova objetiva será no dia 6 de outubro e a segunda fase será no dia 17 de novembro. Os aprovados irão aí trabalhar 40 horas semanais e também receberão benefícios como, por exemplo, ticket refeição e vale transporte. 7h mais 59. A detenta Elisa Matsunaga, presa em Tremembé por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga em 2012, ela obteve a progressão a regime semiaberto. Com a decisão, ela deve deixar a prisão pela primeira vez, beneficiada pela saída temporária na saidinha de Dia dos Pais, que agora, esse final de semana. A Elisa, ela foi condenada em 2016 a 19 anos e 11 meses de reclusão. Depois a pena foi recalculada para 18 anos e 9 meses. Em março deste ano foi reduzida pelo Supremo Tribunal Federal para 16 anos e 3 meses. Elisa está presa desde junho de 2012 na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, que abriga outras presas de casos de grande repercussão, como Susana von Richthofen, condenada pela morte dos pais, Ana Carolina Jatobá, madrasta de Isabela Nardoni, e as duas já cumprem pena no semiaberto. Mas o que é que muda nesse semiaberto para a Elisa Matsunaga? No regime mais brando, a Elisa vai poder trabalhar, estudar fora da unidade com retorno à noite. Além disso, ela passa a ter direito às saidinhas, sendo que neste ano o calendário definido pela Secretaria previu 3 e a próxima agora no Dia dos Pais, então a partir do final de semana que vem. No presídio, o que muda também para a Elisa é que a Elisa deixou o confinamento da cela e passou a ocupar uma ala do regime semiaberto. O local é um alojamento com capacidade para até 78 pessoas. O espaço tem beliches e 8 banheiros. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Pontualmente, 8 horas, Ana. Sim, Doni. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou o oficial da Força Aérea Dactron Policarpo Damião como novo presidente interino do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui em São José. A troca no comando do órgão acontece em meio a críticas pelo presidente Jair Bolsonaro à divulgação de dados sobre o desmatamento na Amazônia. Em um vídeo publicado em uma rede social, Marcos Pontes afirmou ter levado em conta a capacidade de gestão, conhecimento sobre o Instituto e conhecimento sobre o desmatamento do novo gestor. De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, o nome de Dactron Policarpo Damião será enviado agora à Casa Civil e a substituição deve ser confirmada ainda nesta semana. 8 horas mais 1 minuto. E o golpe do mercado financeiro promete dinheiro fácil, hein? Olha só, promete dinheiro fácil. E a Ana Lúcia Ferreira fez a reportagem e traz pra gente os detalhes. Você já deve ter visto por aí anúncios sobre investimentos no mercado financeiro. Em especial na internet, existem várias pessoas e propagandas prometendo tornar qualquer pessoa em um investidor de sucesso. Mas é claro que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de apelo. O mercado financeiro não é tão fácil assim de ser entendido, principalmente para pessoas que nunca mexeram com isso. Para regular esse mercado, hoje no Brasil, existe a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. José Alexandre Vasco é superintendente de orientação e proteção de investimentos da CVM e explica que existe sim investimentos pequenos, de até R$100, mas é sempre preciso ficar atento aos sinais que indiquem um possível golpe financeiro. Retornos mirabolantes, promessas de rentabilidade exageradas irreais. Se a promessa de rentabilidade é irreal, provavelmente não é real mesmo. E há normalmente uma pressão para investir. Essa pressão
pode ser colocada dentro de um cenário de que, olha, é uma oportunidade que você vai perder se você não exercer agora. É algo que amanhã talvez a rentabilidade já não seja a mesma. Então essa pressão é uma forma de levar a pessoa a um estado que ela tome uma decisão irrefletida. E provavelmente se ela fosse refletir, se ela for pensar em casa, se ela tiver tempo para consultar, ela vai se informar e não vai fechar aquela operação, não vai contratar aquele serviço. José Alexandre explica ainda que para mexer no mercado de ações é preciso entender pelo menos um pouco do assunto. Se você não consegue entender o que está sendo oferecido, provavelmente aquele produto não é para você, aquele serviço não é para você. A CVM exige que as instituições financeiras, por exemplo, verifiquem a adequação do produto ao cliente. Então, se você vai investir no mercado de capitais, uma corretora precisa analisar o seu perfil e te oferecer produtos e serviços que sejam adequados aos seus objetivos, à sua capacidade financeira e à sua compreensão do sistema financeiro. Então, se você não consegue entender o que está sendo oferecido, é que provavelmente ou não é possível entender mesmo, porque não é nada daquilo, ou porque você não tem perfil para aquele produto. Ele tem alguma complexidade, ele trata de questões que exigiriam aí uma reflexão maior. A CVM disponibiliza informações sobre o mercado financeiro aqui no Brasil no site cvm.gov.br. Além disso, existe o portal do investidor, www.investidor.gov.br, onde é possível consultar cadastros de corretoras e se elas são regulares ou não. É possível também verificar a veracidade de ofertas e, assim, escapar de um possível golpe na internet. Tem que ficar muito atento, né? Ficar muito atento, porque para ter certeza realmente se você compreendeu a questão do mercado financeiro para poder investir. Ainda mais agora, com a liberação aí de parte do FGTS. E daqui a pouco a gente traz informação para você em relação aí aos R$500 que serão liberados neste ano e depois também outras informações sobre o ano de 2020. Mas em relação à questão dos golpes, algo que a gente sempre chama atenção aqui no nosso jornal em relação à questão, principalmente a venda de alguns bilhetes, né? E a gente observa que venda de bilhete premiado, isso não acontece, né? Se o bilhete é premiado, como é que a pessoa vai vender o bilhete com valor menor? Então tem que ficar muito atento, né? Aquele jargão, né? Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar mesmo, né? E outro detalhe, às vezes, alguém oferece para você um produto eletrônico com preço muito abaixo, mas muito abaixo do que ele vale. Então desconfia, tem que desconfiar. Tem que desconfiar mesmo. Você não sabe se aquele aparelho vai funcionar ou não, e talvez não funcione e você acaba caindo num golpe. Então tem que ficar muito atento sobre esta situação. 8h mais 6. Crianças e adolescentes representam cerca de 57% do atendimento feito pela Família Segura aqui em Jacareí. Eu vou repetir, hein? Crianças e adolescentes representam cerca de 57% do atendimento feito pela Família Segura aqui em Jacareí. O espaço aberto pelo município durante o mês de abril registrou cerca de 121 atendimentos com relatos de formas de violência. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, as crianças e adolescentes somam 70 casos atendidos. Como os casos podem englobar famílias com mais de uma criança, o número registrado de vítimas de violência na infância chegou a 130 durante os primeiros 3 meses de atendimento. Abaixo do número das crianças estão as 33 mulheres que registraram casos de violência no mesmo período. Segundo a Prefeitura, psicólogas realizam uma escuta espontânea e orientam os atendidos quanto à necessidade de registro de um boletim de ocorrência. O serviço, no entanto, não inclui um encaminhamento para a Polícia Civil. O serviço ainda registrou 17 casos de violência contra idosos e um caso de violência contra LGTB. Então, 57% do atendimento feito pela Família Segura em Jacareí, envolvendo crianças e adolescentes. Então, tem que ficar muito ligado em relação a isso, né? Que as crianças já sofrem, né, com essa questão que nós estamos vivendo, e agora crianças e adolescentes sendo vítimas de violência numa família, aí não fica legal, né?
8 horas mais 7 minutos, pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, a chegada de uma nova frente fria que derrubou as temperaturas na região no último final de semana obrigou a Prefeitura de Jacareí a prorrogar a Operação Inverno aqui na cidade. A ação, sob comando da Secretaria de Assistência Social, irá estender suas atividades até o próximo sábado, dia 10, das 19 horas até a meia-noite. A equipe é composta por agentes sociais e comunitários, assistentes sociais e motorista, além da participação de um profissional da saúde, e tem como objetivo intensificar as buscas e atendimentos à população que se encontra em situação de vulnerabilidade nas ruas de Jacareí. No primeiro momento, as pessoas são levadas à casa de passagem e após o banho, alimentação e pernoite, os encaminhamentos são feitos de acordo com o atendimento individual que é realizado. 8 horas mais 8 minutos, atenção, você que está sempre acompanhando o Jornal da Mensagem, utiliza, né, as vias ali do bairro do São João, Jardim Jacinto, então fica atento com as modificações do trânsito ali em frente à Igreja do São João, na Avenida Santa Helena. Então, por conta ali das obras do SAI, principalmente entre a Avenida São João e a Avenida Santa Helena, existe ali alteração no trânsito aqui em Jacareí. Consequentemente, nesse período, tá uma muvuca ali, né? Tá um quiprocó por conta aí do horário de pico. Então, até uma sugestão, né? Sai um pouquinho mais cedo de casa para você não perder tempo do teu trabalho. Porque, infelizmente, né? Ou seja, para quem mora no Jardim Esperança, São Silvestre, não tem jeito. Tem que passar pelo bairro do São João. Não tem alternativa. E vai passar justamente naquela obra ali. Então, a alternativa tem sido a Pereira Campos, que é a Avenida da Feira. Então, para quem vem de São Silvestre, da Auriale Jesus Herbini, a alternativa é justamente pegar a Avenida da Feira para sair um pouquinho da obra do SAI aqui em Jacareí. 8 horas mais 9 minutos, e a Prefeitura Municipal aqui em Jacareí, nesta terça-feira, realiza aí o cadastro social das famílias do Rio Comprido, que é a região leste, visando a regularização fundiária do bairro. O atendimento será na Associação Fênix, que fica na rua Minas Gerais 133. E vai ser a partir da tarde, hein? De 1 às 4h30 e depois das 5h30 até as 8 horas da noite. Nesse primeiro dia de serviço serão atendidas as famílias residentes nas quadras 1, 2 e 3. Na quinta-feira, dia 8, o cadastro é para as famílias localizadas nas quadras 4 e 5. Os trabalhos seguem até setembro, com agendas nos dias 13, 15, 20, 22 e 27 de agosto e depois também outras datas já marcadas pela Secretaria. Um levantamento da Secretaria de Planejamento aponta a existência de mais de 1.300 famílias que vão passar aí por esta regularização. Uma equipe multidisciplinar realiza o cadastro das famílias sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, com auxílio da Fundação Prolar e também da Secretaria de Assistência Social. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h11, Ana. Sim, Doni, pesquisas divulgadas pelos indicadores de satisfação dos serviços públicos em São José apontam que a Guarda Civil Municipal da cidade é a melhor do estado de São Paulo. Os levantamentos referentes ao segundo e terceiro trimestre deste ano foram realizados nas 10 maiores cidades do estado de São Paulo. A Corporação Joseense registrou 615 pontos nas duas pesquisas, com ampliação do grau de satisfação da população com o trabalho realizado pela Prefeitura. No último trimestre de 2018, quando também ficou em primeiro lugar, a pontuação havia sido de 603 pontos. Sorocaba ficou em segundo lugar nos dois levantamentos de 2019 com 615 pontos e São Bernardo do Campo em terceiro lugar com 585. As pesquisas desse instituto são realizadas a cada trimestre. O grau de satisfação é definido por meio da pontuação a partir da avaliação feita pelos próprios munícipes. Ao todo foram entrevistados 400 moradores em cada um dos municípios estudados. 8 horas mais 12 minutos, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. A gente vai destacar que o CEPAS abre 1.000 vagas de qualificação na modalidade à distância em São José dos Campos. Daqui a pouquinho traz para você esta informação, hein? Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 15, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta terça-feira, hoje 6 de agosto de 2019. Informação que chega para você para destacar que o CEPAS, abre 1.000 vagas de qualificação na modalidade à distância. E a Ana Lúcia Ferreira que traz todos os detalhes para a gente. Quem procura oportunidade de qualificação à distância deve ficar atento em São José dos Campos. O CEPAS abriu na última sexta-feira 1.000 vagas para cursos de qualificação profissional nas modalidades de ensino à distância. Nós vamos conversar agora com o Johnny Santos, que é diretor-presidente da Fundas e traz para a gente as informações. Johnny, muito obrigado pela sua gentileza com a Rádio Mensagem. Quem é que pode se inscrever nessa oportunidade em ensino à distância? Olá, Ana, olá, ouvintes. Nós aqui da Fundas agradecemos, a Fundas CEPAS, a oportunidade. Pode se inscrever com o seguinte perfil: precisa residir no município de São José dos Campos, ser maior de 16 anos e ter o ensino fundamental completo. E como é que faz para fazer a inscrição? Bacana. Olha só, é bem simples. É só acessar o site da Prefeitura, que é o sjc.sp.gov.br, e dar um busca lá por Qualifica. Ou se a pessoa quiser ir direto para a página, é só colocar o endereço da Prefeitura que eu falei, /Qualifica, que vai direto para a página. E quais cursos estão sendo oferecidos nessa oportunidade, Jones? Perfeito, Ana. Olha, nós temos 3 cursos sendo oferecidos nesse momento, O primeiro é de Educação Financeira, o segundo de Rotinas de Recursos Humanos e o terceiro é de Segurança e Medicina do Trabalho. E quantas vagas estão sendo oferecidas? Total de 1.000 vagas. O curso de Educação Financeira são 500 vagas, Rotina de Recursos Humanos 250 e Segurança e Medicina do Trabalho 250 vagas. Muito legal. Agora, a gente chama atenção, Jones, para um ponto muito importante, que é a questão do interesse também do trabalhador, da pessoa que está em busca de uma recolocação profissional. Uma vez que ele faz esse tipo de qualificação, ele também demonstra para o empregador que está em constante atualização, né? Sem dúvida, Ana. A gente é muito otimista, aqui na Fundas, no CEPAS. Nós acreditamos que essa realidade de desemprego, ela vai mudar, e o melhor momento, para que as pessoas estejam preparadas para buscar uma oportunidade, o melhor momento para se qualificar é agora, Então, quando o mercado aí de contratação se aquecer, as pessoas estão já formadas. Esses cursos são cursos rápidos, de curta duração, então eles, de forma muito prática, muito ágil, já confere um avanço do currículo de cada pessoa que está procurando uma oportunidade de colocação profissional. Muito bacana, Jones. E a gente tem aí um telefone para outras informações, o site da CEPAS também, para a inscrição? Isso, pode acessar. O melhor canal, Ana, é o site, porque aí já acessa e faz a inscrição. Então pode acessar o site do CEPAS, que é o cepas.org.br, lá tem um link para fazer a inscrição, ou direto no site da Prefeitura. Muito bacana. Obrigada, Jones, e parabéns aí mais uma vez pela iniciativa, viu? Muito obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Um abraço para vocês e todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Então, olha só, você que é de São José dos Campos, não perca essa oportunidade. São cursos naquela modalidade ensino à distância, que é quando a pessoa faz o curso pela internet, não precisa ir até um local para fazer. Então, é mais uma facilidade. São 3 cursos que estão sendo oferecidos: os cursos de Recursos Humanos e Legislação Trabalhista, também o curso de Segurança e Medicina do Trabalho e o curso de Educação Financeira, que vale para todo mundo. Todo mundo precisa parar e pensar onde é que está gastando o seu dinheiro. Isso ajuda muito, não é verdade? De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado pelas informações, Ana. E eu estava refletindo aqui, em relação ao curso à distância. Esse é um curso rápido à distância, são várias modalidades aqui que você pode aproveitar. O tempo,
que nós já fizemos matéria sobre o tempo que a gente consome de internet durante o dia. Se a gente fizer realmente aí um cronograma relacionado ao curso à distância, a gente consegue tirar aí umas horas para poder fazer um curso à distância, relacionado à educação financeira, segurança e medicina do trabalho, recursos humanos também, e é sempre importante, como foi dito aí pelo Jones, né? A gente não pode esperar aí a situação econômica melhorar, ou seja, a gente tem que tentar fazer um esforço agora e nos qualificar, porque a partir do ano que vem não tem jeito, ou o Brasil vai, ou o Brasil vai, então nós temos que ir junto. Então, tem que fazer o melhor para que nós possamos nos qualificar em relação à questão profissional. Pois não, Ana? Sim, Doni. Justamente com esse olhar, a Prefeitura de São José dos Campos tem se esforçado para oferecer algo mais para os alunos da Escola de Jovens e Adultos, né, Educação para Jovens e Adultos, que recebe, inclusive, nesta terça-feira, uma palestra aí sobre geração de renda. Um grupo de alunos da Educação de Jovens e Adultos da MF Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança, região leste de São José, se reúne nesta terça-feira para uma palestra sobre desenvolvimento humano e carreira. Com o tema Como Gerar Renda em Meio ao Desemprego, a palestra ministrada por Marlene Vitório da Silva, que é diretora da instituição de ensino, tem como principal objetivo propor sugestões para manter as contas em dia, além de orientações relacionadas às questões financeiras. Voltadas às pessoas que tem idade acima de 15 anos, o programa Educação de Jovens e Adultos é dividido em duas etapas. O EJA, do 1º ao 5º ano, EJA 1, e o EJA 2, do 6º ao 9º ano. Cada semestre do EJA cursado equivale a 1 ano do ensino fundamental. Atualmente, cerca de 1.800 alunos são atendidos no EJA em São José. As aulas são realizadas no período noturno em 10 escolas municipais da cidade. Para realizar a inscrição, o interessado deve ir até uma dessas escolas do EJA ou ligar na central 156. É preciso informar o número do documento de identificação, endereço residencial e a última série que foi estudada. 8h mais 21 e a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de saques do FGTS e os saques, que serão de até R$ 500, estarão permitidos a partir do dia 13 de setembro para quem tiver conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista. Então, para quem já é correntista da Caixa, a partir do dia 13 de setembro. E para quem não é correntista, a partir do dia 18 de outubro. A data do saque depende do mês de aniversário do trabalhador. O calendário de saques vai até o dia 31 de março de 2020. Os trabalhadores poderão sacar de todas as contas do FGTS que possuírem, sejam ativas ou inativas, ou seja, do emprego atual ou dos anteriores. Então não há limite do número de contas para os saques. Por exemplo, se o trabalhador tiver 6 contas entre ativas e inativas, ele pode sacar até R$ 3.000, R$ 500 de cada conta. Se tiver R$ 70 na conta, ele poderá retirar o valor total. Para quem tiver conta poupança na Caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco. E eles terão até 30 de abril de 2020 para solicitar o desfazimento do crédito ou a transferência do valor para outra instituição financeira. Segundo a Caixa, 33 milhões de trabalhadores devem receber o crédito automático. Para o ano que vem, a partir do ano que vem, quem tem aí o fundo de garantia também vai ter a opção de poder sugerir e receber um percentual maior no aniversário. Tá? Um percentual maior no aniversário a partir do ano que vem. Nesse início agora, nesse ano, todo mundo recebe R$ 500. Mas a partir do ano que vem, você poderá ter a opção de receber aí até um percentual maior no seu aniversário. Só que tem um detalhe. Quem optar pelo recebimento do aniversário, caso aconteça um problema relacionado à questão de emprego, ele vai ficar de 2 a 3 anos sem poder retirar aí o fundo de garantia. Então tem que pensar nisso também. Mas quem também optar por receber no aniversário, vai ter a opção de alguns bancos de antecipar. Olha só, hein? Como os bancos são danadinhos, hein? Eles não perdem nada, né? Eles antecipam, você tem
R$2.000 para receber no seu aniversário, se você quiser, eu antecipo para você, porque eu sou bonzinho, eu antecipo para você. Quer dizer, ele vai antecipar algo que você já tem. Só que daí você vai pagar um pouquinho mais caro, né? Porque ele vai antecipar algo que você já vai receber no seu aniversário, mas você, olha, eu preciso do meu dinheiro agora, então você vai ao banco, o banco antecipa para você. Só que você vai pagar um pouquinho mais caro, porque vai ter uma cobrança de juros também. Então são várias opções, então tem que pensar direitinho para não perder dinheiro nesse momento que nós estamos vivendo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h24, Ana. Sim, Doni, continua esse ciclo, né, infelizmente, de violência. Ontem mesmo observamos aqui na rua Rui Barbosa, né, um episódio de violência doméstica envolvendo um homem e uma mulher, uma discussão que chamou bastante a atenção dos comerciantes por aqui. Vários e vários casos que acontecem à luz do dia e, infelizmente, na calada da noite. E pensando nesses casos, em dar uma resposta para esses casos, acontece em São José dos Campos o ciclo de palestras e roda também de conversa com o tema Lei Maria da Penha e Formas de Violência Doméstica, em comemoração aos 13 anos da Lei Maria da Penha. Esse ciclo começou ainda na segunda-feira e os encontros são voltados ao público em geral. E as mulheres, claro, atendidas pelas unidades do CRAS e CREAS em São José. As palestras irão abordar a violação de direitos, como violências físicas, psicológicas, sexual, além da sensibilização e conscientização sobre a Lei Maria da Penha, que criou aí uma construção jurídica específica para evitar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Os encontros também terão como objetivo instruir tanto as mulheres que sofreram algum tipo de violência, quanto as pessoas que ficam sabendo de alguma situação. E as incentiva a procurarem ajuda, denunciando a pessoa que cometeu tal violência para que ela possa ser punida de acordo com a lei. A Lei Maria da Penha foi criada em 7 de agosto de 2006. A iniciativa conta com a participação de advogados da OAB e o objetivo é fortalecer as pessoas por meio de conhecimento e reconhecimento da violação dos seus direitos. Todas as palestras são abertas ao público, gratuitas. A programação completa está no site da Prefeitura e hoje, dia 6 de agosto, a palestra será no CREAS Sul, que fica ali no Bosque dos Eucaliptos, na rua José Bento de Moura, número 254, às 9 horas da manhã. E tem dobradinha, às 2 horas da tarde, a palestra será repetida no CRAS Centro, na rua Humaitá, número 484. Então, a Lei Maria da Penha completa amanhã 13 anos de vigência. 13 anos de vigência a Lei Maria da Penha. E tem aqui um dado que nos chama a atenção também em relação à violência contra a mulher. Grande parte das mulheres que sofreram violência dizem que o agressor era alguém conhecido. Isso dá 76%. Mulheres pretas e pardas são mais vitimadas do que as brancas. As jovens mais do que as mais idosas. Então, portanto, tem alguns números relacionados à questão da Lei Maria da Penha e alguns municípios têm criado alguns equipamentos para poder reduzir e minimizar o sofrimento de mulheres que às vezes ficam aprisionadas pelo marido agressor e pelo companheiro agressor. Em relação à questão da Patrulha Maria da Penha, que tem em Suzano, tem também agora em São José dos Campos, aqui em Jacareí foi criado aí a Família Segura, né, para dar esse tipo de proteção, mas tem ainda pouco ainda, né? Ainda precisa fechar esses equipamentos para auxiliar as mulheres vítimas de violência. Que tem mulheres que elas não conseguem desvencilhar, não conseguem sair deste nicho, né? Não conseguem sair deste meio, porque não tem para onde ir. Não tem para onde ir, tem a criança, tem o filho e acaba sujeitando a voltar para casa e sendo agredida constantemente. Pois não, Ana? Com certeza, né? Esse é o perfil aí clássico, mais típico, né, da mulher que sofre violência doméstica. É muito difícil abandonar esse ciclo de violência, principalmente por conta dos filhos, da dependência financeira e até mesmo afetiva do seu companheiro. Mas o Ministério Público de São Paulo quer cortar esse cordão aí pela raiz e lançou recentemente uma cartilha dando orientações às jovens para que observem com cuidado atitudes que podem denunciar um futuro agressor, né? Um namorado possessivo, uma pessoa que está ali
proibindo o direito de ir e vir, ou aquela pessoa que já comete algumas situações bastante vexatórias, como por exemplo a crítica constante à pessoa, né, sempre criticando, colocando alguns limites ali, por exemplo, usar um batom vermelho, né, ou usar uma cor de roupa específica. Esse tipo de atitude já denuncia uma possessividade futura, né? Então o Ministério Público fez essa cartilha bem didática que está disponível aí na internet para que as meninas, as jovens, já observem com atenção qualquer tipo de situação que no futuro pode trazer aí grandes consequências, inclusive para a sua vida. 8 horas mais 30 minutos, vamos a mais um intervalo e já voltamos. Amanhã, quarta-feira, tem sessão de Câmara aqui em Jacareí. Daqui a pouco a gente fala de um projeto que vai ser discutido amanhã na sessão de Câmara em Jacareí. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 33 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, a segunda meia hora de informação nesta terça-feira. E amanhã, quarta-feira, dia 7, amanhã é dia de sessão de Câmara aqui em Jacareí. E a Câmara retoma as votações em plenário com a discussão do projeto de lei da vereadora Lucimar Ponciano, que regulamenta a presença de doulas durante o momento do parto na rede pública e também privada aqui de Jacareí. Segundo a proposta, adiada na sessão do dia 12 de junho, maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período do trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente. A proposta também institui o programa Doulas Acolhedoras para a divulgação da atividade. Esse também tem um projeto em São José em discussão, né, em relação à solicitação aí das doulas e participação de doulas em hospitais em São José. Outro projeto está sendo discutido em São José, e aqui em Jacareí já entra também na sua segunda discussão. A primeira discussão foi adiado o projeto. Alguns vereadores entendem que precisa um pouco mais de discussão na questão aí da doulas, mas é aquela história, né? A parturiente, se ela solicitar e se for uma doula, qual o problema, né? Então tem aí algumas questões que podem ser colocadas e amanhã entra essa discussão na sessão de Câmara aqui em Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 34 minutos, pois não, Ana? Ô Doni, deixa eu contar aqui uma história bonitinha daquelas que a gente gosta de contar aqui na Rádio Mensagem. A gente sempre está falando aí de vários episódios envolvendo desaparecimento de cães e também abandono, né? Várias políticas aqui na nossa região para evitar esse tipo de situação. Mas essa história foi no mínimo curiosa e aconteceu no último sábado, que era para ser aí um dia comum, uma manhã de sábado chuvosa e de frio, né? Mas a vida é do jeito que ela tem que ser mesmo, né? E quando a gente menos espera, estamos diante aí de surpresas muito agradáveis. Foi exatamente como começou o dia maravilhoso de uma senhora de São José dos Campos. O nome dela é Maria de Lourdes Canachiro. Ela tem 78 anos de idade e perdeu seu cachorrinho de estimação que morava com ela há 15 anos. Imagine você, hein, Doni? O nome dele era Choquito. Ele desapareceu completamente. Claro que ela ficou muito triste, né? Já estava muito triste porque não achou mais o Choquito mesmo. E aí, por conta dessa solidão dela, né, de ter perdido o cachorro e não ter encontrado mais, ela decidiu então, no último sábado, ir aí até a feira de adoção de cães e gatos, lá no CCZ da Prefeitura de São José, né, para adotar um novo cachorrinho de estimação e recuperar essa companhia.
E para surpresa de todos, quando ela chegou lá para adotar um cachorrinho, quem que estava lá? O Choquito, cachorro perdido. A Dona Maria ficou muito emocionada e claro que readotou o seu cãozinho, né? Ficou muito feliz de encontrá-lo, não estava dormindo aí mais à noite de tanta tristeza e para todo mundo, claro, foi uma grande alegria, né? O Choquito já é um cachorrinho bem velhinho, tem cara de Choquito mesmo, né? Parece um chocolate. E ela o reconheceu imediatamente, claro que ficou muito feliz. Para o pessoal aí do CCZ foi uma grata surpresa, né? O pessoal acompanha todos os dias a adoção de cães e gatos, mas esse caso, pelo menos por enquanto, não tinha acontecido, deixou todo mundo muito feliz lá. O evento, inclusive, chegou à sua 7ª edição do ano e aconteceu até às 11h30 da manhã ali na sede do CCZ. Normalmente, essa feirinha acontece no último sábado do mês. No entanto, como no dia 27 de julho foi aniversário da cidade, aí as atenções estavam voltadas para diversos eventos da prefeitura. Muito legal, né, Doni? Bacana, viu? Muito bacana mesmo. Parabéns a todos que conseguiram unir, né? Conspiraram positivamente para que tudo acontecesse aí e deixando todo mundo feliz, tanto a dona e o cachorrinho também. 8h37 e o governo dos Estados Unidos irá anunciar daqui a pouquinho sanções econômicas totais contra o governo da Venezuela, congelando todos os bens do regime de Nicolás Maduro e proibindo transações com ele, a menos que estejam especificamente isentas. Todos os bens do governo venezuelano nos Estados Unidos foram congelados e transações foram proibidas. Segundo o jornal Wall Street Journal, é a primeira medida americana do tipo em mais de 30 anos. E apenas Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria sofrem restrições tão pesadas atualmente. Por que a gente reforça essa informação? Porque pelo andar da carruagem de o que o Trump faz e que o nosso governo brasileiro tem feito também relacionado e logicamente sempre aparelhado e até mesmo conversando com o governo americano, consequentemente, esta semana, já a partir de hoje, o governo brasileiro já deve também tomar algumas posturas relacionadas a esse fato, né? Até porque o governo brasileiro está muito afinado com o governo americano. Então, hoje, o governo americano anuncia sanções econômicas totais contra o governo da Venezuela. E a gente não pode esquecer também que o governo brasileiro já anunciou o embaixador, né, que é o filho do presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E é justamente para isso, né, para que o diálogo se afine ainda mais. E, logicamente, a relação Brasil e Venezuela já tinha tido uma mudança muito grande logo no período eleitoral e assim se acentuou quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Aí sim se acentuou ainda mais a divergência do governo brasileiro com o governo venezuelano. Então, a partir de hoje, o governo americano anuncia essas sanções. E como o governo brasileiro está muito afinado com o governo norte-americano, então, se nós tivermos informações e outros detalhes, então não se surpreenda a partir da tarde com informações que o Brasil também possa seguir aí uma linha semelhante ao governo americano. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 3 suspeitos de fraudar benefícios do INSS foram presos em São José dos Campos. As prisões deles foram feitas pela Polícia Federal, que apontou em uma investigação que eles teriam participação em um esquema de fraudes. A investigação teve início em junho e após um idoso ser preso tentando sacar valores de uma aposentadoria usando um documento falso. Após a investigação, a polícia descobriu um esquema de fraude de benefícios como aposentadorias, auxílio, doença e também salário maternidade. Segundo a Polícia Federal, o esquema envolvia a participação de um funcionário do INSS, que está entre os 3 presos. Ele fazia a captação de dados para inserção no sistema do Instituto e criava benefícios falsos em nome dessas pessoas. Foram identificadas 27 pessoas com benefícios falsos. A Polícia Federal investiga o envolvimento delas no crime. O prejuízo aos cofres públicos ainda não foi estimado. O que me chama a atenção nessa questão, além do crime, é que a gente conhece várias pessoas que estão aí pleiteando um benefício, que têm o direito do seu benefício, e desde o início do ano não conseguem um benefício, né? E às vezes pessoas que não têm, não estão dentro do perfil do benefício, conseguem fraudar documento, conseguem outras pessoas para auxiliar
a fraude e conseguem sacar o dinheiro do INSS. Eu me lembro que uma senhora logo no comecinho do ano nos ligou dizendo que até o mês de maio ela não tinha recebido a pensão por morte, né? Ela não tinha recebido a pensão por morte. O marido faleceu e estava enrolado ainda, não tinha recebido a pensão por morte. Então esses paradoxos brasileiros que nos chamam a atenção em relação da pessoa que precisa, necessita, está dentro do perfil, existe uma morosidade. E, por outro lado, uma pessoa que um simples documento falso consegue chegar na boca do caixa e sacar um dinheiro do mesmo instituto. Então precisa realmente tomar uma providência muito séria em relação a esse pente fino no Brasil, para que realmente, né, dê a César do que é de César, né? Para que realmente as pessoas que necessitam recebam realmente o seu benefício, e pessoas que não tenham o benefício, que ficam fraudando aí o INSS, que elas sejam de alguma maneira sejam retiradas do sistema e não possam sacar o dinheiro do Instituto Nacional de Seguridade Social. 8h42, pois não, Ana? Sim, Doni, o nosso ouvinte sempre colaborando aqui com o jornalismo da Rádio Mensagem. Nós recebemos a ligação aí de um ouvinte do Parque Nova América, aqui em Jacareí. Ele tem um pequeno comércio ali na região e fez um alerta para o recebimento de uma nota falsa de R$100, viu, Doni? Foi na última sexta-feira, na pressa ali ele acabou não verificando a nota, fez questão de ligar aqui para a Rádio Mensagem, porque doeu realmente o prejuízo. R$100 foi a nota falsa que ele recebeu. Então ele chama a atenção de todos os comerciantes que estão acompanhando a Rádio Mensagem para notas falsas de R$100 e outras notas circulando aqui no comércio de Jacareí. Olha, parabéns, né, por identificar. Eu sou analfabeto em identificar aí se o dinheiro é falso ou se é verdadeiro. Eu não consigo, não tenho essa perícia, essa perspicácia. Parabéns ao nosso ouvinte, Joana. Guardadas as devidas proporções, né, da situação, é porque a gente também não tem pegado muita nota de R$100 da mão, né, Doni? Vamos comentar. Verdadeiras ou não. Tá bom. Não precisava revelar, né, Ana? Não precisava revelar. Que a coisa tá feia que a gente não pega faz tempo uma nota dessa aí. 8h mais 43 minutos. Vamos dar, antes do intervalo, né? Vamos dar o placar dos termômetros hoje, né? Hoje a máxima deve ser 26 graus, hein? A máxima aqui em Jacareí deve ser 26 graus. Então, portanto, a máxima deve ser 26 graus aqui em Jacareí. Agora a temperatura em Jacareí 16 graus, 16 em Paraibuna, Monteiro Lobato 16, Santa Branca 16 e São José dos Campos 16. Aí descendo um pouquinho, Igaratá 14 graus, Campos do Jordão 12 graus, portanto é a temperatura. A máxima hoje não deve passar de 26 graus, segundo aí o CPTEC INPE. 8h44, intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h47. Esporte. Segundo bloco do esporte, vamos com o Fábio Vieira. Pois não, Fábio? Muito bem, Doni e amigos do Jornal da Mensagem. Segundo tempo do esporte nesta terça-feira, com informações do esporte de nossa região. No futebol, o São José vive a expectativa do jogo do próximo domingo, jogo que pode definir a classificação da Águia para a próxima fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, a Bezinha. São José joga no domingo, 10 da manhã, no Martins Pereira, contra a Matonense, e um empate garante a Águia na próxima fase da competição. No último sábado, São José empatou em José Bonifácio, com o José Bonifácio pelo placar de 1-1, gol marcado pelo Alex Júnior, enquanto que seu adversário de domingo, a Matonense,
foi goleada em casa pelo Flamengo de Guarulhos pelo placar de 5-0. Assim, a classificação do grupo tem o Flamengo de Guarulhos já classificado em primeiro com 9 pontos, o São José é o vice-líder com 7, a Matonense, ainda com chances, tem 5 e o José Bonifácio tem apenas 4 pontos ganhos. No domingo, a Águia recebe a Matonense, um empate garante o São José na próxima fase da competição. Já o Joseense tem uma missão mais complicada. Joseense empatou no sábado com o Rio Branco, no Martins Pereira, por 1-1, e agora precisa vencer o Marília fora de casa no próximo domingo. Marília, que é uma das melhores equipes do campeonato, já está classificado, parada difícil para o Joseense, que além de ganhar do Marília, também precisa torcer aí por uma combinação no resultado do jogo entre Guarulhos e Rio Branco. Basquetebol, São José Basquete entra em quadra amanhã, quarta-feira, contra o Paulistano pela segunda rodada do Campeonato Paulista. São José que no sábado estreou bem no Paulista de Basquete, venceu o Corinthians no ginásio Lineu de Moura pelo placar de 91-77, agora enfrenta o Paulistano amanhã e depois na sexta-feira receberá a equipe do Bauru. Copa do Brasil, amanhã teremos o início das semifinais da Copa do Brasil. Não temos equipes aqui de São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense estão na briga pelo título. Amanhã, 21h30 no Mineirão, começam as semifinais com Cruzeiro e Internacional. Depois, na semana que vem, no dia 14 de agosto, em Porto Alegre, primeiro jogo das semifinais entre Grêmio e Atlético Paranaense. Foram essas as informações do esporte para os nossos amigos do Jornal da Mensagem. Nós voltamos durante a programação da Mensagem com mais notícias esportivas. Um grande abraço! Outro, Fábio, um grande abraço para você, muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho na nossa programação, às 10h30, às 14h, depois às 16h30, trazendo informações do esporte para o nosso ouvinte privilegiado dentro do Papo com o Assunto. 8h mais 51 minutos. A informação que a gente passou aqui da Prefeitura, alguns dados em relação aos dados da Família Segura em Jacareí, que nos chamou a atenção, e é sempre importante reforçar essa informação de que crianças e adolescentes representam hoje cerca de 57% do atendimento feito pela Família Segura em Jacareí. E olha que esse espaço, né, começou agora em abril. Esse Família Segura começou em abril e registrou cerca de 121 atendimentos com relatos de formas de violência. Abril, maio, junho, julho e agosto. São 5 meses apenas. São 5 meses. Isso que chama atenção. Então, de acordo com a Secretaria de Assistência Social, as crianças e adolescentes somam 70 casos atendidos. Como os casos podem englobar famílias com mais de uma criança, o número registrado de vítimas de violência na infância chegou a 130 durante os primeiros 3 meses de atendimento. Abaixo do número das crianças estão as 33 mulheres que registraram casos de violência no mesmo período. Segundo a Prefeitura, psicólogas realizam uma escuta espontânea e orientam os atendidos quanto à necessidade de registro de um boletim de ocorrência. O serviço, no entanto, não inclui um encaminhamento para a Polícia Civil. O serviço ainda registrou 17 casos de violência contra idosos e um caso de violência contra LGTB. Olha só, então, nesse período todo, 17 casos de violência contra idosos. Tem aí 57% do atendimento feito pela Família Segura envolvendo crianças e adolescentes. E também registrando aqui que o número das crianças estão abaixo aí de 33 mulheres que registraram casos de violência no mesmo período. Então, a gente percebe que foi um comecinho, foi um primeiro semestre de violência entre as famílias. Ou seja, tem que chamar atenção para isso, né? Precisa fazer aí uma reflexão do que realmente está acontecendo. Eu sempre digo aqui, né?
a violência, nada justifica a violência, nada justifica a violência em vias de fato, não tem como justificar qualquer tipo de violência. Aí quando você insere nessa violência, nesse contexto todo, crianças, adolescentes e também o idoso, que são a ponta mais frágil nesse período todo na sociedade, que a criança e também o idoso, que estão inseridas nesse contexto de violência, chama a atenção realmente em relação ao que precisa ser feito para reduzir esse conflito interno, né, esse conflito familiar que foi registrado aí pelo atendimento feito pelo Família Segura aqui na cidade de Jacareí. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8 horas mais 53 minutos, 8h53. 8h54 agora, e o ex-diretor do INPE, ele questiona a terceirização do monitoramento de desmate, depois do imbróglio todo, né, envolvendo aí o Ricardo Galvão, que foi exonerado pelo governo federal. Ele disse que não se arrepende do embate com o presidente Jair Bolsonaro, foi exonerado. Ontem mesmo, o ministro de Ciência e Tecnologia já anunciou um substituto, que é um oficial da Aeronáutica para comandar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, e o ex-diretor do INPE questiona a terceirização, porque essa é a ideia do governo federal de terceirizar aí o monitoramento do desmate na Amazônia, principalmente aí no governo Jair Bolsonaro. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Às 8h55, vamos direto para o DECOM, Departamento de Comunicação, com Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. De 5 a 9 de agosto, 12 novos bispos recém-nomeados pelo Papa Francisco estarão reunidos na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, para participar do 30º Encontro para Novos Bispos, promovido pela Comissão Episcopal da CNBB, para os ministérios ordenados e a vida consagrada. De acordo com a comissão, o objetivo é refletir sobre a pessoa e a missão do bispo na igreja hoje, tratando de diversos temas pertinentes ao ministério episcopal, como a teologia do episcopado, as perspectivas da ação evangelizadora, segundo as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a aplicação do direito canônico na pastoral e orientações litúrgicas relacionadas ao ministério do bispo. O bispo diocesano de São José dos Campos e o presidente da comissão episcopal do projeto Comunhão e Partilha, Dom César Teixeira, irá falar aos novos bispos sobre este projeto de ajuda às igrejas irmãs. Dom César explica dizendo que o projeto recolhe subsídios 1% do movimento de cada diocese para a sustentação dos seminaristas das dioceses pobres do Brasil. Os novos membros do episcopado da Igreja no Brasil terão a oportunidade de conhecer e se aprofundar mais nessa temática, bem como em outras que serão aplicadas durante o ministério episcopal. E tem sido destaque na mídia diversas atividades da Diocese de São José dos Campos. Na última semana, a equipe de reportagem da TV Aparecida contou a história da Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Monteiro Lobato. Padre José Cesário, pároco da comunidade paroquial, contou sobre a história da devoção à Senhora do Bom Sucesso e a arquitetura da igreja, que é datada em 1906. Já o trabalho da Pastoral da Educação também foi notícia recentemente na TV Nossa Senhora Aparecida. A equipe do programa Aparecida Interessa Brasil contou com a coordenação da Pastoral da Educação e com agentes deste importante grupo, formado por profissionais da área que desejam buscar uma solução para o cenário da educação no país. Você, rádio ouvinte e internauta, pode assistir pelo site da Diocese a essas reportagens. Acesse diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno Andrade, pela sua participação. Você volta amanhã com outros detalhes da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e também da nossa Diocese de São José dos Campos. E nesta terça-feira, a Câmara Federal deve retomar aí a discussão e a votação da proposta da reforma da Previdência. Aliás, a gente até comentou sobre esse recesso dos deputados, que poderia haver alguma alteração, né, porque por conta do retorno à base dos deputados.
mas as informações que chegam não deve ter aí alteração, e segundo o presidente Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara dos Deputados, a votação deverá ter aí um quórum alto e está organizada, e ele deve entregar já para o Senado na semana que vem. Então passa agora para a Câmara dos Deputados na segunda votação, e da segunda votação aí vai para o Senado já para a semana que vem, para a aprovação da reforma da Previdência. E depois um outro ponto que será discutido na Câmara dos Deputados, aí sim vai ser aí, como até foi dito pelo deputado federal Eduardo Cury em nossos microfones aqui, né, que a reforma tributária e a reforma administrativa são pontos ainda que serão discutidos pelos deputados ainda nesta legislatura. Entre os pontos, o projeto estabelece aí, no caso, aí, a idade mínima, né, de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Praticamente já foi aprovado no primeiro turno, já se bateu o martelo e deverá ser comprovado então neste segundo turno. 62 anos para mulheres e 65 anos para homens na reforma da Previdência. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 59 minutos, pois não, Ana? Sim, Doni, o Currículo Paulista, lançado na última quinta-feira no Palácio do Governo, será implantado em 2020 em todos os municípios do estado de São Paulo, incluindo Jacareí, que aderiu ao programa. A equipe da Secretaria Municipal de Educação acompanhou a homologação da proposta, que foi feita em um regime de colaboração entre a União dos Dirigentes Municipais de Educação e a Secretaria de Estado da Educação. O Currículo Paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre a sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Mas um sinal claro aí já das mudanças, né, que nós viemos observando aí ao longo dos últimos anos na educação, não só pública, mas também particular. O novo currículo de São Paulo, batizado de Currículo Paulista, foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Undime, que envolveu as participações de dirigentes e técnicos educacionais de mais de 600 municípios do estado de São Paulo. Muito bem, com essas informações, ponto final do nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã com um papo com o assunto e depois 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.